E aí, gurizada, bem-vindos de volta. Eu sou o professor André Del Mestre, do IFSU Campus Charqueadas, e este é o curso de Programação Estruturada em C. Este é o último vídeo da playlist de recursão, funções recursivas, e nesse vídeo eu vou resolver um problema de inverter um vetor recursivamente, tá? A técnica que eu vou utilizar para resolver esse exercício é a técnica de troca de elementos de vetor. Eu não vou copiar o vetor que eu quero inverter para outro, tá? Não, eu vou realmente trocar ele dentro dele mesmo. Então eu vou utilizar, por exemplo, tem aqui o primeiro elemento do vetor, que é o 7, eu vou trocar com o 1, utilizando a técnica do complemento. Não preciso utilizar a técnica do complemento aqui porque eu estou usando função, isso aqui seria sequencial. Aí depois eu vou fazer este. Imagina se essa setinha sendo um ponteiro apontar para este camarada aqui que é o 6. Vou pegar o tamanho e vou diminuir uma unidade. E vou trocar o 6 com 2. Fazer apontar para o 5 e o tamanho eu vou reduzir. Também em uma unidade eu vou fazer apontar para o 3. E vou ir trocando, tá? Utilizando o algoritmo de troca tradicional, tá? Então isso aqui está mostrando uma troca, uma iteração, né? Dessa função que eu vou resolver recursivamente. Para fazer essa troca, estou importando a função swap lá da parte de ponteiros, da playlist de ponteiros, tá? Então, se tu não viu, no playlist de ponteiros não sabe do que eu estou falando, bom, essa aqui é uma função que eu uso muito, tá? Bem, então, assumindo isso, que essa é a técnica que eu vou utilizar, tá? Eu vou resolver o problema. Eu não resolvi nenhuma com arrays vetores ainda. Então eu vou fazer primeiro o print array, porque com o print array tu já vai se ligar em como eu vou fazer o invert, tá? Bem, vamos lá. Aqui para printar o array, eu vou fazer if se o tamanho for maior que zero, eu vou obviamente modificar o tamanho, tá entrando o array e o tamanho. Se o tamanho for maior que zero, eu vou fazer o printf de porcento i, é um vetor de inteiro, de array do valor, né? De array mais tamanho. Não, só vou deixar um espaço, não vou botar o contrabarra aí. Se o tamanho for maior ou igual a zero. Não, maior que zero, tá certo. E aí eu mando imprimir array mais tamanho. Por exemplo, o tamanho desse vetor aqui é 7, só que o índice aqui não é 7, é 6. Né? É 6 esse índice. Então, array mais tamanho menos 1, para ficar tudo certinho. Imprimir, eu vou fazer a chamada recursiva do print array. A chamada recursiva fica print array do array, vírgula, tamanho menos 1. Se nada disso, se essa condição não for verdadeira, se tamanho não é maior que zero, significa que a recursão deve acabar. E aí eu posso até imprimir alguma coisa. Imprimiu um vetor, o array. Chamando de array nesse vídeo, vou manter array. E aí aqui eu coloco uns contrabarra N. Maravilha, esse aqui é o print array. Vamos ver como é que fica, tá? Tá aqui já no cabeçalho, print array, invert array, swap. Coloquei aqui o mesmo array do slide, tá? Esse mesmo, pra gente ver o resultado. Aqui
tem um outro para depois testar. Print. Opa. Print array. Não tem salvo ainda. Vou passar aqui a RR, que é o nome do array, e o tamanho desse array, que é 7. Vamos testar. Make clean. Isso aí os meus testes, tu tá vendo aí antes, né? Make prog. Se tu já se ligou do que vai acontecer, opa, tu já sabe que o array ele está imprimindo em ordem decrescente, ordem inversa, né? E isso aqui tá bem, tá imprimindo o array, mas não é na ordem crescente, tá? Se tu não te importa, tu pode deixar assim. Agora, se tu quer imprimir na ordem crescente, na ordem normal do array, tá? Então, essa função também funciona para esse outro array. Se tu quer imprimir na ordem crescente, tu vai ter que modificar a função e tu pode utilizar a técnica de utilizar uma variável de controle, tá? Então ambos os arrays estão sendo printados em ordem decrescente. Então, opa, fechei. Eu vou chamar aqui, vou me utilizar de uma variável de controle para poder imprimir isso em ordem crescente. Então vou abrir aqui. Já utilizei essa técnica em outro vídeo, tá? Dessa playlist. Vou botar o card aí para esse vídeo. E aí eu vou ter que modificar um pouquinho a função, né? Mas tudo bem. Eu vou utilizar essa variável de controle, que eu geralmente inicio ela com 0, tá? Porque eu vou fazer uma contagem aqui crescente. Então, como eu vou utilizar uma variável de controle e quero fazer uma contagem crescente aqui em cima, eu não vou mais decrementar o array aqui, tá? Não, eu vou operar em cima do controle. E esse vai ser o meu modificador. Se eu quero imprimir crescente, eu também não vou imprimir, não vou mandar printar no printf nessa linha aqui, array mais tamanho menos 1. Não, eu vou mandar imprimir array mais controle ao invés disso. E a gente vai ter o resultado crescente. Ah, na condição de parada aqui no if, também não vai ser esse tamanho menor que 0. Aí aqui vai ser se controle é menor que tamanho. Aí eu faço esse printf e faço a chamada recursiva. Certo? Vamos testar. Tô indo rápido nesse vídeo, tá? Porque eu tô assumindo que já assisti o resto da playlist, que eu fui mais devagar. Então aqui, ó. Aqui eu tô imprimindo os dois arrays, este e este, na ordem correta, utilizando uma função recursiva. Sendo maravilha, tá? Para inverter o array, então, eu também vou precisar de uma variável de controle, tá? Para poder mexer no tamanho e poder mexer nessa outra seta aqui, que seria o controle, tá? Avançar com elas simultaneamente, daí. Aí eu vou mexer nas duas, tá? Então, para inverter o array, eu vou fazer essa troca. Eu vou incrementar o controle em uma unidade e vou decrementar o tamanho em uma unidade. Aí essas setas elas vão caminhando, né? Vamos dizer assim, elas vão convergindo em direção ao centro do vetor. E quando chegar no centro do vetor, não importa se o vetor é par ou se é ímpar em número de unidades, eu vou parar a recursão. E vai estar pronto a inversão. Vamos ver. Bom, então eu vou abrir aqui uma variável de controle, que eu acho que eu já te convenci que isso aqui vai ser necessário. E vou criar um if. Se o controle
é menor que tamanho, é a mesma condição, tá? Então eu vou inverter, vou usar a função swap agora, né? Que já vem do conteúdo anterior, que é ponteiros. Vou fazer o swap de tá esperando um endereço de inteiro. Então eu vou passar array mais controle do jeito que tá, sem asterisco, sem nada, porque aqui é ponteiro de inteiro e a função swap espera ponteiro de inteiro. Então isso aqui está coerente com isso, não preciso repetir o asterisco. E vou fazer a troca com array mais tamanho menos 1 novamente. Essa é a troca que vai fazer. Depois que eu fizer a troca, se tudo deu certo, eu posso fazer a chamada da função invertArray recursivamente. Só que aqui eu vou modificar ambas as variáveis, tamanho e controle. Enquanto o controle será decrementado em 1 unidade, o tamanho será incrementado em 1 unidade e o array vai ficar sem se mexer. Bom, se tudo der certo, a função acaba aqui, tá? Então, vou colocar aqui um printf dizendo que inverteu o array. Vamos ver como é que fica isso aí. Eu troquei aqui o cabeçalho da invertArray. Tem que trocar o cabeçalho aqui também, que eu deixei sem a variável de controle. Na função main, eu tenho aqui dois arrays. Deixa eu trabalhar só com esse primeiro. Eu vou inverter. Inverte array é o nome da função. O primeiro parâmetro é o array, o segundo é o tamanho, o terceiro é a variável de controle, que é sempre zero. Então, o meu primeiro print array é o array nessa ordem, 7654321. Depois da função inverte array, eu vou imprimir de novo o mesmo array e ver se inverteu. Verificar, tá? Então, eu vou printar o array, vai aparecer isso aqui. Vou inverter o array, vai aparecer a mesma coisa, só que invertido. Certo? Make prog, ./prog. Imprimiu o array segmentation flow, coisa linda. Vamos buscar aqui a correção do problema. Segmentation flow é sempre... meu... Como diz o Caetano Veloso, você é burro. Você é burro. É tamanho menos 1, controle mais 1. Fiz invertido. Vamos ver se é só isso. Só isso. Tá. Então aqui... Nossa, tu vê, né? Imprimiu o array. Depois que inverteu o array, eu imprimi o array de novo e ficou o array invertido. Eu não usei vetor para copiar, tá? Fiz tudo em cima do array que estava lá, me dado. Não tem variável auxiliar, super eficiente. Não porque é recursão, mas tá bom, tá? É uma boa solução. Dá para fazer sem essa variável de controle? Dá, cara. Só que aí tu vai ter que fazer umas mutretinhas aqui. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo eu tenho. Vou dar um pause. Bem, para fazer a inversão do array sem a variável de controle é possível, tá? Os mais puristas, né, vão dizer, isso aí é gambiarra, sei lá. Só que aí eu vou ter que, de novo, vou ter que usar aquela ideia de convergir, né?
Só que ao invés de incrementar a variável de controle, eu incremento o próprio ponteiro. Aí aqui eu estou incrementando o endereço e o tamanho tem que ser reduzido em 2 unidades, tá? Porque na verdade, quando eu avanço uma casa aqui pelo ponteiro, vou do 7 para o 6, e uma vez que o 7 e 1 já foram trocados, essa seta verde que representa o tamanho vem, começa, vamos dizer assim, a apontar para o 2, esse vetor passa a ter 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então o tamanho é reduzido em 2 unidades, porque 2 elementos já foram trocados. Por isso que é menos 2. Tá? E aí o teste para sair, né, a condição de parada para sair dessa recursão é se tamanho é maior que 1. Porque isso aqui precisa funcionar para vetores com tamanho ímpar e vetores com tamanho par. Então fica tamanho maior que 1. Se o vetor tiver um número ímpar de elementos, vai acontecer do tamanho chegar em 1 e depois se avançar daqui o tamanho vai ficar menos 1 e aí já viu, né? Então essa é a condição de parada. Tá? Então o que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que tu pode modificar o próprio ponteiro, tá? Se tu achar necessário. Pode, por que não? Tá? E aqui no Invert Array, isso aqui é mais, né? Acho que é mais fácil de tirar, vamos dizer assim, sabendo que tu pode usar a variável de controle, mas assim também é possível. Então aqui eu estou usando a versão 2, né? A V2, Invert Array V2, que também é recursiva. E vou, para fechar o vídeo, aplicar no outro array, né? Para ver se também funciona. Essa minha função, né? Só mostrei para uma função num array de elementos com número ímpar de elementos, 7 elementos, e esse array tem 4 elementos, vamos ver se funciona a função invert array. Então a versão 2 da função invert array, ela funciona, 10, 20, 30, 40, 40, 30, 10, 20, 10. A versão 1, que tem variável de controle, preciso botar aqui, senão vai dar pau. Make_prog, também funciona perfeitamente, tá? Então aqui acabei as validações. O vídeo ficou longo, mas eu fiz bastante código nesse vídeo. Agradeço a atenção e é isso. Obrigado.